Já posicionando aqui a autoridade no assunto. Vamos lá, Torinho, me ajuda a desconstruir aqui, porque vários ângulos. Antes da gente já mergulhar aqui nesse lamentável, melancólico, trágico estado de coisas, principalmente na seara fiscal do nosso Brasilzão, queria que você só comentasse o impacto nas ações da Boeing, possivelmente, e claro, todas as ramificações e repercussões dos mercados globais com essa tragédia e tanto, né? As ações da Boeing estão caindo com força, né? A Helena pode botar a imagem aí do gráfico. Né? Já estamos providenciando. Amanheceu caindo 8%, né? Eu até comentei no minuto da manhã, e agora está caindo 4,5%, um pouco mais do que 4,5%. A gente tem que entender o que aconteceu, né, no acidente, ainda está tudo muito recente, mas quando eles analisarem, aí tem que ver se foi uma falha humana ou se foi uma falha da aeronave. Mas a Boeing já vinha enfrentando diversos problemas, né? Tem diversas situações críticas e graves. Chegou a fechar acordos, né, gigantescos, bilionários, para evitar processos. Então, o mercado está bem desconfiado e as ações estão caindo com força lá na Bolsa de Nova York. Temos aqui agora sim a imagem, só para quem está nos assistindo aqui, para todos os nossos telespectadores. Eu acho que está mais do que claro para todos que ali no final do gráfico tem uma queda precipitosa ali, enfim, despencando ali. Isso. Realmente de nariz, né? Mergulhando para baixo. Que nem um avião da Boeing. Pois é, lamentável. Mas, de qualquer maneira, vamos voltar aqui para o nosso Brasilzão e propor esse diagnóstico. E desculpa, você tem que estar muito divorciado do seu dia a dia, você tem que estar muito ignorante, sinceramente, para imaginar que qualquer político ou políticos serão capazes de ter a grandeza necessária ou propor qualquer medida de responsabilidade fiscal em ano pré-eleitoral. É isso que a gente está vendo? É um pouco difícil, né? A gente está vendo medidas populistas, né? Isso preocupa também os investidores. Inclusive, vou parar de falar mercado, vou falar investidores, né? Porque o mercado nada mais é do que a soma dos investidores. Então, os investidores estão preocupados com as medidas populistas que estão sendo tomadas, que podem ser tomadas ainda mais, né, no ano que vem, para tentar levantar a popularidade do presidente Lula, que atingiu, né, as mínimas históricas. Mas essas medidas que a gente tem visto lá, que nada mais são do que o aumento de impostos, são muito graves, né? São muito preocupantes. Os investidores estão bastante preocupados, né? A gente sabe, hoje em dia, a quantidade de investidores cresceu muito no Brasil. Nós somos milhões e milhões e milhões de investidores. Salto inacreditável. É um salto inacreditável. Então, fica um pouco difícil, né, de convencer essas pessoas que somente o topo da pirâmide que vai sofrer quando você tributa investimentos onde milhões de pessoas investem. Então, nós temos, quando você passa a tributar 5%, né, do imposto de renda de um investimento que era isento de imposto, milhões de pessoas estão sabendo, né? Então, não é o topo da pirâmide, né? Você pode investir R$10 mil numa LCI, você pode investir R$5 mil numa LCA. E são letras do crédito imobiliário e letras do crédito agrícola que financiam o setor imobiliário, que financiam o setor agrícola. Um setor que está sofrendo muito com a taxa de juros muito alta, devido ao rombo fiscal dos gastos do governo. Então, você tem um setor que está sofrendo por conta dos gastos do governo, que está sendo penalizado pelo governo. Então, estão dizendo para a população, que são milhões de pessoas que investem nisso aí, que não vai ter nada. E a população está falando, mas como não? Eu tenho esse ativo. A gente já teve aqui diversas vezes antes na história recente, economia artificialmente aquecida é igual a inflação alta e persistente. E claro que essa conta vai chegar, muita gente está falando que 2027 para cima, para baixo, para lá e para cá, é o ano do apocalipse econômico brasileiro. É aí que a conta que a gente vai, de vez, pode fechar para balanço. Você tá, com certeza você deve ter ouvido essa previsão. Vou aqui com o Mano Ferreira, David também. Mano, começando... a gente tá assistindo um jogo de empurra, mano. O temido 2027. O ministro Fernando Haddad vai na Câmara e tenta jogar a batata quente pra Câmara, dizendo, a culpa é de vocês. Vocês são moleques, o que é um desrespeito profundo. Deputados representam milhões de eleitores. Até, lembrando aqui que o ministro Haddad, a última vez que foi eleito pelo Crivo Popular, foi em 2012. Também o ano do apocalipse para muitos, né? E agrediu um dos deputados mais votados de todos os tempos. Exatamente. Quando o ministro da Fazenda agride... E detalhe, os deputados sequer estavam na audiência no momento da declaração do ministro Haddad, o que mostra, na minha visão, um despautério. Assim, eu fiquei até pensando, será que ele queria
acabar a audiência para não ter que prestar esclarecimento, aí provocou, chamou a falta para ter uma confusão, encerrar a audiência e ele voltar para casa? O nome disso é outra coisa, cá entre nós aqui, já que estamos só numa bancada masculina, o nome disso é outra coisa, mas, enfim, prefiro poupar aqui a palavra, mas tudo bem, vai ter a sua, David. Mas eu acho que é um sintoma do Brasil, tá? Sim. Porque o ministro de um governo que foi eleito sem apresentar plano de governo, então não tem agenda, não tem uma proposta concreta e séria para fazer com que as contas públicas tenham equilíbrio de um lado. Do outro lado, também a gente não tem no Congresso exatamente a representação de agendas, né? A gente tem muitas vezes essas trocas de xingamento. E isso, no fim das contas, reflete um país que, no lugar de debater concretamente os nossos problemas e como encontrar um rumo para solucionar, a gente muitas vezes fica trocando xingamento. Rodolfo Maris. Não, o que o Mano está falando é extremamente importante. Não tinha plano de governo e o Haddad não era o ministro da Fazenda. Foi colocado lá na Bacia das Almas. Olha, vamos fazer uma reunião aqui, eu preciso de alguém de suma importância. Bem lembrado. Meu braço direito aqui, vou colocar você. Tanto é que ele deu aquela declaração fatídica dizendo que não fez economia e que colou na prova, o que pegou mal para ele até hoje e reverbera em todas as declarações que ele tem. Então, só acrescentando no que o Mano falou. Não, que ele está vivendo um calvário, tá. Até porque, de novo, uma coisa que é uma qualidade do povo brasileiro indiscutível é que talvez somos os melhores produtores de memes a nível global. E o Haddad está para a eternidade, cravado como talvez um dos principais alvos de memes da história. E isso desmoraliza, desgasta a imagem, não tem jeito, né, Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E o pior, desgasta a nossa imagem, esse tipo de molecagem, essa sim, dessa troca de flechas. Quem imagina que isso não tem um impacto na visão global da seriedade do Brasil? Eu lembro da frase do ex-presidente francês Charles de Gaulle, lá nos anos 50, que ele falou: o Brasil não é um país sério. O Brasil não é um país sério. Não, e a narrativa muitas vezes gerada, né? Hoje eu estava vendo a postagem do presidente Lula, porque eu sigo todos eles, ele colocou o Haddad como craque do jogo. E aí, como o Mano bem trouxe, trazendo a briga, a discussão, como o Nicolas Ferreira, como sendo ali o que atrapalhou a audiência. Só que quando você não tem coisas boas, positivas a falar, aí você torna a narrativa ao contrário para dizer, olha, a culpa foi deles. Agora, uma fala que o Haddad deu foi de que não vai impactar a vida das pessoas. Como que não impacta, Toninho? Eu gostaria de você, assim, se fosse do governo, como que você explica que não vai impactar? Não, é óbvio que impacta, né? Como eu disse, hoje nós somos muitos milhões de investidores do Brasil. Então tá todo mundo sabendo que vai pagar mais imposto. Então aquele cara, aquele investidor que aplicou na LCI, na LCA, aplicou R$5.000, R$3.000, para ter uma rentabilidade superior aos títulos do governo, que pagam imposto de renda, agora vai ter uma rentabilidade inferior. E está correndo um risco maior. Ou seja, você poderia ter aplicado num título do governo, que não tem risco, né? Porque tem risco soberano. Caso o governo não tenha como pagar, ele imprime dinheiro e paga você. Você acaba gerando inflação, mas você não toma o calote. Essas letras de crédito, você pode tomar o calote. Por isso que elas pagam mais, né? Elas têm defesa do FGC, até R$250 mil, mas se você aplicar R$1 milhão lá, você pode tomar o calote. Então, você aplica nelas porque elas são isentas, porque você ganha mais, por isso você toma aquele risco. Então, é claro que afeta a população. Outra coisa, né? A insegurança jurídica no sentido de mudar a regra no meio do jogo. Os investidores internacionais, estrangeiros, que vêm para cá, que olham para cá e querem investir, eles ficam preocupados. Pô, quer dizer então que agora vai mudar a regra do jogo. Agora, de repente, você muda por conta desse da noite pro dia. Né? Da noite pro dia, você começa a cobrar e vai ter imposto de renda nos dividendos de ações, né? Então, assim, a empresa já pagou imposto de renda e está distribuindo dividendo para os sócios. Agora, esse dividendo que já pagou imposto de renda vai ter uma dupla contabilidade, vai pagar de novo, vai ter um imposto adicional. Dividendo é grana no bolso, para traduzir, não é isso? Exato, é quando grana você recebe o lucro da empresa. Isso. Né? Então, se você vai cobrar um novo imposto na CSL, que nem ela explicou, poxa, então está mudando a regra do jogo, os investidores internacionais ficam assustados e passam a investir menos. Ô, Torinho, tem um efeito cascata, né? Porque se o LCA e o LCI financiam o agro e os imóveis e o financiamento está mais caro, quer dizer que na ponta a comida vai ficar mais cara, o aluguel e o... Sem dúvida nenhuma, tudo passa a ficar mais caro, né? O mercado imobiliário também passa a sofrer, né? Então o preço dos imóveis pode mudar. Então você acaba gerando, né, toda uma situação econômica que entra não é um
colapso geral, mas entra em choque. Fica uma situação ruim para os investidores e para a população. Você citou de 10 mil reais. Se a pessoa investe 10 mil reais, ela tem desconto de 5%, são 500 reais a menos que ela vai. É na rentabilidade, né? Na rentabilidade que vai ter. Se você investe 10 mil reais, vamos supor que você termine essa aplicação com R$1.000, né? Você vai pagar 50 reais de R$1.000 de lucro, você receberia 1.000, você vai receber 950. É sobre o que rendeu, assim. né? Não sobre o volume total investido. Sim. Mas o engraçado de tudo isso é... Finalizando, por favor. Ajustes que vão ser feitos. Aí, esses ajustes, eles não são aplicados, como o ministro da Fazenda diz, pequenos ajustes que serão feitos para readequar. Esses ajustes não são feitos em relação à máquina pública, de cortar gastos do governo. Por que não vê esses ajustes que a gente quer? Claro, não, fica vendo questões para tributar cada vez mais, para taxar cada vez mais, mas esses ajustes que a gente espera, que é realmente a redução do gasto público, isso o governo não fala. Outra coisa, por exemplo, será que eu vou aplicar mais dinheiro na LCI e na LCA? Será que não vai mudar para 15 daqui a pouco? Eu não sei. Essa é a insegurança. Estabilidade. Vamos todo mundo botar no Tesouro Direto? Porque, poxa, vai que lá passa a ter 30 daqui a pouco. Eu não sei. Essa é a insegurança. E aí sofre o agro e sofre o mercado imobiliário. Voltamos ao paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores, Pablo Spar? Sim ou não? Ainda não, espero que não. Espero que não. Boa. Mas se Pablo Spar está no Morning Show, é porque eu faço questão aqui também da gente reforçar um recado mais do que importante para, olha só, quem quiser saber mais sobre investimentos, sobre economia, com todo o carisma e o acesso aqui didático que o nosso Pablo Spar consegue entregar como poucos, pelo visto você vai comandar a Jornada da Liberdade Financeira, é isso, na New Cursos, né? É isso aí. Conta pra gente, por favor. É uma masterclass, né, que vai ser terça-feira que vem, dia 17 às 6 da tarde. A Jornada da Liberdade Financeira é gratuita. E é para as pessoas que sofrem com o imposto, que sofrem com a inflação, que acabam vendo o dinheiro desaparecer, que querem entender melhor, que não entendem, né? A gente, como eu disse, a gente tem uma missão de tocar com a educação financeira lá na empresa que eu trabalho, 50 milhões de brasileiros. A gente quer que 50 milhões de pessoas entendam o que é investimento. Então, e hoje a gente já chegou a muitos milhões de pessoas. Então você que quer entender direito, né, sobre investimento, sobre como prosperar mais, tem que assistir essa Masterclass comigo. É só entrar no site da New Cursos, niucursos.com.br, clicar no banner da Masterclass. Vai ser terça-feira agora, às 6 da tarde, e é gratuita e as vagas são limitadas, porque a gente vai conversar com o público lá. Então você não pode perder, se você quiser prosperar mais na vida, assistir essa Masterclass comigo. A Jornada da Liberdade Financeira na newcursos.com.br. Aê, papo tá dado, 17 de junho às 18 horas, Jornada da Liberdade Financeira. Ninguém melhor que Pablo Spar. Vai, Torinho, Vai, Torinho. Para conduzir isso com maestria, tá dado o recado. Feita a convocação, participem para realmente se protegerem, né? Pessoal, já que os governantes nos forçam a fivelar os nossos cintos de segurança, vamos fazer isso da forma mais esperta e inteligente e o Tourinho vai te ensinar. É isso. Muito legal, vocês vão adorar. Espero vocês lá, terça-feira que vem, 6 da tarde. newcursos.com.br. New Cursos. Vai, Tourinho!